Muito bom dia e muito obrigado por este convite, muito obrigado ao professor Machado Araújo, grande amigo de longa data, que me habituou e que me impressiona sempre. Sempre que eu chego, há alguns colegas na minha vida que me têm, são daqueles que cada vez que a gente pega o telefone, o que é que está a fazer, avance, faça. Mas é sempre alguém que nunca deixa nada parado, e eu agradeço muito sempre a confiança, o estímulo e estas palavras tão agradáveis e tão amáveis que me dirige. Saudar também o Sr. Professor Marcos Alves, muito obrigado, Sr. Professor, por este Sr. Professor Matias Alves, porque é uma honra estar na Universidade Católica. Aprecio muito os trabalhos que vão sendo feitos justamente nesta tónica que o professor Machado colocava, da aliança entre a pedagogia e a administração, a pedagogia e as políticas. A palavra pedagogia ou campo pedagógico não pode ser esquecido nos debates. Hoje é uma coisa que me impressiona, mesmo à volta da municipalização, destes conceitos que eram aí, destes movimentos, a parte pedagógica parece que fica sempre sem representante. E muito menos a parte educativa. Nós também nos habituamos muito a deixar sobrepor a parte educativa, a parte pedagógica e a parte didática. Eu estava agora justamente a acabar de escrever um trabalho, uma introdução para uma monumenta histórica dos jesuítas do século XVI e retomava uma conceptualização que eu tenho trabalhado como posso, à minha maneira, com as limitações que todos nós temos, que é o campo educacional é vastíssimo e tem três campos. O campo educativo, o campo pedagógico, o campo didático. E tem de haver um grande esforço para não os sobrepor, mas também um grande esforço para não os deixar de analisar. E estas dialéticas que a história nos vai propondo e que a filosofia, que infelizmente está desaparecida do nosso debate, tem vindo a deixar morrer, estas dialéticas são fundamentais até para aquilo que nos traz hoje aqui, que é o tema dos municípios e da municipalização e da inovação educativa. Vamos ver um pouco. E aqui a Universidade Católica tem tido, a meu ver, sempre que eu pego alguns trabalhos, eu vou encontrando esta tónica, quer aqui, quer em algumas outras valências semelhantes em Itália, valências semelhantes no Brasil. Quer dizer, eu sempre que vou às universidades católicas, as questões mudam um pouco de figura. Eu não sei explicar muito bem, também não será necessário explicá-lo, mas é bom sentir. E, portanto, para mim é muito agradável vir a um debate onde sou desafiado também a não deixar escapar, digamos, a parte educacional, e vou tentar um pouco segurar isto. E saudar também quem me acompanha. Eu não vou trazer um tema necessariamente do dia de hoje. O dia de hoje está presente sempre, a toda hora. Vou tentar terminar com problemas atuais, mas vou tentar ajudar a perceber este fenómeno um pouco neste triângulo que o professor Machado colocava, da longa relação, da reconstituição e, de algum modo, da conceptualização. Temos de muito daquilo que estamos a discutir hoje, dito pelas nossas palavras, dito pela nossa lexicologia, já foi dito, pensado e provavelmente problematizado e posto em ação noutros quadrantes e noutros tempos históricos, noutras conjunturas, só que dito de outro modo. E o historiador não pode agora emprestar àquele tempo histórico os termos de hoje, os conceitos, mas não pode deixar de entender que a realidade muitas vezes é mais próxima daquilo que estávamos a discutir. Portanto, este esforço de reconceptualizar para poder entender os quadros e poder analisar e encontrar um sentido nesta longa duração. A palavra municipalismo. E trabalhar muito a reconstituição. De facto, o município é anterior à nação portuguesa ou à nação brasileira ou à nação norte-americana. A estrutura de governo local, o governo coletivo do local, foi uma necessidade, vem da história romana, vem eventualmente de tempos anteriores,
já com uma estrutura de resolver problemas de sustento, de alimentação daquelas populações, resolver o problema económico, alguém que garanta uma sobrevivência em sede de algum infortúnio, colheitas mal paradas, um cataclismo ou as circunstâncias do tempo, alguém que resolve justiça. Sempre foi preciso ter justiça ao nível local. Não é de hoje a justiça dos estádios, a justiça do trânsito, a justiça da propriedade privada, a justiça dos problemas entre familiares e entre vizinhos. Esta justiça teve de ser assegurada, não é? A noção de futuro, saber plantar, saber cuidar, saber preparar as irrigações, as tecnologias, os moinhos, as marés, as correntes de água, não sei o quê, para cautelar infraestruturas. Garantir policiamento. Um policiamento de proximidade, ajuda, os cabos que vigiam os incêndios, ou que vigiam os animais selvagens, não sei o quê. E esta noção de governo coletivo é uma noção que foi transferida para os forais, no caso português, foi transferida no Brasil, foi transferida para as cartas constitutivas dos municípios, após a segunda reocupação do Império, quando decorre a restauração da independência de Portugal, resgata uma série de estados que tinham sido ocupados por franceses, por holandeses, ou da natureza. Após a mineração na zona de Minas, as ordenações filipinas são utilizadas e depois reconfiguradas com D. João IV e com D. Pedro II, reconfiguradas exatamente para criar um interlocutor no terreno, que são os municípios. E começam a criar-se municípios por todo aquele Brasil mineiro, ao longo do século, da segunda metade do XVII, finais do XVII, todo o século XVIII. O município é uma instância de representação local. É a voz daquelas populações. Isto nem é a voz, digamos, da reivindicação, a voz da revolta, a voz da identidade. E a identidade, cedo, começam também inimizades de fronteiras, inimizades de natureza. A história do Brasil é interessantíssima, esta história. Estamos agora a conseguir começar a revisitá-la a partir do resgate dos municípios e a partir de uma dinâmica que a historiografia brasileira está a ter bastante interessante. Quer dizer, muitos jovens investigadores que se estão a voltar para aqui para perceber melhor as raízes, por uma influência muito norte-americana, por uma influência do Novo Mundo. E, de facto, os municípios são, além de longuíssima duração, como dizia o professor Machado, estão ligados da nação. Não esqueçam que o D. João I caminhou pelo país tentando o agremar, tentando o beneplácito de ser o defensor da pátria com o apoio dos municípios. Veio ao Porto, foi recebido com aclamação, mas também com algumas reservas por parte da aristocracia e do bispado. Depois ele conquista esta e a cidade do Porto torna-se importantíssima naquele resgate, não é, da crise de 1883 a 85. Ele depois vai a Guimarães, que era um outro município com uma presença forte. Estes municípios tinham ministérios, portanto, uma organização de ofícios, tinham uma economia fixa e uma economia, não é, uma parte fixa, uma economia mercantil, que obrigava já a ter uma escrituração organizada, corporações, órgãos instituídos e, portanto, havia ali interlocutores, e ele vem por aí fora, não é? D. Manuel vai depois resgatar e reorganizar todos os forais do país, reconfigurar fronteiras e vem por aí. Vamos depois, com Dona Maria, já começa alguma fusão de municípios, foi preciso reorganizar a justiça dos provedores, a justiça e reorganizar o mapa das comarcas, e quem veio ali ao de cima, ainda pleno antigo regime, não é? Ainda antes da Revolução Liberal, os municípios foram porta-vozes, contestando, dizendo que não, ficavam com o tribunal muito longe, ficavam com o tribunal mais perto, era uma justiça difícil, e contestavam o mapa das comarcas, vieram um porta-voz, não é? Antes ainda desse campo, nós temos o porta-voz das populações com o mapa pombalino, das escolas, resgatando, os municípios também resgatando já uma toponímia, uma
demografia e um direito de representação com cartas em nome dos povos. E, portanto, é este paralelo que é importante, depois vamos analisar um pouco mais em pormenor, é este paralelo que nos legitima a necessidade de uma reconstituição histórica. Parece que este objeto historiográfico se perde no tempo, não é? Obriga mesmo a uma vigilância grande, porque ele está subsumido. Nós hoje, se quisermos chegar ao Ministério da Educação e pedir estatísticas que nos deem a noção dos municípios, temos muita dificuldade. Vamos à escrituração do Estado Novo, ao Instituto Nacional de Estatística, e estão subsumidos ou em distritos, ou em províncias, não é? Foram colhidos, de facto, no espaço local. Os presidentes de Câmara participaram na recolha, mas estes verbetes originais não foram devolvidos à população com este espaço, porque o município não era propriamente a entidade, o interlocutor privilegiado neste quadro, como também hoje, em parte muitas vezes do GNUT e de outras configurações regionais, o município se pode diluir. Portanto, é preciso um esforço histórico grande para o reconstituir do ponto de vista da sua... Isto seria um pouco já o meu primeiro... Seria uma primeira ideia que entrei demasiado rápido, nem sequer fiz mais apresentações, mas claro, muito obrigado. Como é que se vai conversando, o tempo passa, também peço como vigio, que eu tenho, não queria perder muito. E também, estaremos sempre aqui para voltar atrás, compor, eu tenho medo que não faça, que não venha ao agrado daquilo que procuro, mas se for, o que eu puder. Então, memória e memórias da educação, não é? Nós não é mais fácil perceber aqui, nesta conversa, nesta primeira, digamos, nesta primeira palestrazinha, nesta primeira charla que lhes coloquei, é mais fácil perceber que há memórias, e que há uma memória, ou pode haver uma memória, do que às vezes depois na discussão da história. Mas que há memórias de educação diferenciadas ou que legitimam o plural, há. E os municípios, como as pessoas, como as escolas, como os territórios, como as instituições educativas, como os diferentes, digamos, os diferentes públicos escolares, são portadores de memórias de educação. Não é legítimo um esforço para uniformizar e para passar ao singular memória da educação. Na verdade, lidamos muito com uma memória nacional da educação, com uma memória ocidental da educação, com uma memória escolar da educação e outras memórias diluem-se. Mas à medida que conversamos, elas vão emergir. Memórias de leitores. Hoje estou preocupadíssimo em perceber memórias de professores. Se tivesse tempo, eu não tinha mais a medir sobre grupos que me pedem para gravar memórias de professores. Eles estão a desaparecer. Há gerações aí. Há manchas. E que nós sabemos, por tudo o que depois a história nos vai ensinando, que se não acautelarmos essas memórias, elas nunca mais vão aparecer. Que não foram fontes, não vão ser fontes históricas. Elas morrem com as pessoas. Há ainda professores de trânsito da Escola de Estado Novo, há professores de trânsito da Revolução, há professores em trânsito quando foram introduzidos, fechados e abertos magistérios, quando foram introduzidas, digamos, algumas reformas educativas no ensino ativo, os anos 50, os anos 60. Há uma defensiva dos professores também contra uma voz corrente que eles são sempre retrógrados, são sempre passados. Lembro-me de ter uma conversa angustiante com um professor da zona de Forjães, diretor daquela escola que, entretanto, que era o tema do entretanto, foi convertida em centro cultural, não tenho acompanhado depois a questão ali, mas aquele professor que estava ali desde menininho, porque foi contratado pelo fundador daquele núcleo escolar, foi contratado para professor e fez ali a vida dele toda, dizendo com grande angústia que no pós-25 de Abril, do Comando dos Cargos, perdeu
perdeu grande parte dos amigos ali na zona de Esposende, no Veraneio, porque os militares tinham sempre uma conversa de os professores é que seguraram isto, os professores é que fizeram o fascismo, os professores não sei quanto, nós somos a grande revolução, os militares sim fizeram o Portugal revolucionário. E a conversa vinha, lembro-me da angústia com que ele falava e disto, e porque ele não tinha essa consciência, tinha exatamente a consciência que nunca foi fascista, nunca foi, se alguma coisa aconteceu de censura, não sei quanto, aconteceu a alguns, não na sua própria singeleza de coração de ser professor e de ensinar crianças, que isso estava tudo muito longe do seu... Mas quando conversávamos, viemos ao de cima com isto. Mas o Sr. Professor nunca perguntou aos seus militantes quem é que os formou? Onde é que eles aprenderam a ler e escrever e onde criaram essa consciência, essa autoformação, consciência da escola? Voltaire disse isso milhares das vezes. Se eu não tivesse sido aluno dos jesuítas, nunca seria Voltaire. Ou seja, memórias da educação. Mas já quando entramos no campo da história, temos mais dificuldade em admitir histórias. Aliás, hoje, com este novo acordo ortográfico, a coisa torna-se complicada, começa a aparecer histórias já com I, coisa que, para os novelistas ou para quem é da narrativa literária, percebe história com I é um ingrediente, mas que o romance tem uma história com um H. O I é um ingrediente que anda no meio, são pequenas historietas, são novelas, são fetiver no interior que vão constituindo enigma. Mas agora já nos aparece com esta facilidade. E aí eu tenho muito receio de passar, se para mim só faz sentido falar de memória, já faz mais dificuldades, já é mais difícil falar de histórias da educação.